Eu sou o Killian, o diretor técnico da Royal Face. Sejam bem-vindos a esse novo projeto que traz muitos profissionais e conhecimento técnico e de negócio para você, nosso franqueado, e para o nosso público em geral. E hoje, para começar esse projeto, nada melhor do que trazer ele, o nosso CEO, o André. André, muito obrigado pela tua participação aqui. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Royal Trends. E vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado que tem muito aí a crescer. Mas um pouquinho antes, André, como que você chegou na Royal, afinal de contas? O que te trouxe para esse mercado da estética? Obrigado pelo convite. Acho que é uma excelente iniciativa, não só para falar da parte técnica, mas também para falar de negócio, que eu acho que é o principal e o ponto de partida para todo mundo que busca empreender, é também entender um pouco mais de negócio. Bom, eu passei por muitas empresas nacionais, multinacionais, e aí com a entrada do grupo SMZTO, do fundo de investimento, acabei entrando, que a gente tinha uma trilha aí de profissionalização, governança, para a Royal, que já era um case, já era uma operação já bem validada em termos de operação e resultados. E aí, a convite do Semenzato e dos sócios, eu acabei entrando na Royal. Ah, bacana, André. E André, a gente obviamente está num mercado que é muito volátil, né? A gente já percebeu isso. E, claro, eu sei que você tem uma experiência fora do país muito grande, em outras empresas também, enfim. Mas como é que você está vendo esse mercado? Como que você enxerga esse mercado da franchising? Aqui no Brasil também, mas fora do Brasil. Como que você enxerga? Como é que é lá? Como é que é isso, esse mercado lá? Bom, em termos de franquias, o Brasil é o país mais avançado que existe no mundo, tá? Não só de regulatório, a parte toda legislativa, de leis, vamos dizer assim, mas também de estrutura. Então, aqui, pelo perfil do brasileiro de ser muito empreendedor também, é um mercado que cresce muito, cresce 2 dígitos todo ano, que é um grande gerador de empregos. Então, é um mercado realmente muito pulsante. Quando a gente olha o mercado fora do Brasil, você tem coisas parecidas, mas não tanto quanto o que acontece aqui no Brasil. Então, por exemplo, lá fora você tem muito mais a concentração, ou seja, multifranqueados. Então, são empresas que têm franquias de vários negócios, e aí você tem franqueados que têm 24, 30, 40 lojas, faturam mais de 15, 20 milhões de dólares ano com esse negócio. Então, eles acabam desenvolvendo um negócio dentro de um outro negócio, ou seja, só que com estrutura, back-office, parte comercial e tudo, mas usando o know-how da franqueadora e também a força da marca, que é o principal dentro quando você vai optar por uma franquia. É óbvio que a gente vê o McDonald's é a nossa referência, né? Que acaba sendo hoje a maior franquia no mundo, né? Mas baseado nesse mercado lá no exterior, em franquias e as franquias aqui no Brasil, como que você vê o futuro, pelo menos nos próximos 5 anos, do franchising aqui no Brasil? Acho que a franquia ela tem uma questão que eu acho que é diferente um pouco do mercado americano, principalmente o americano, por ser um mercado mais estrutural, onde existe uma profissionalização do franqueado. E quando a gente fala profissionalização, não é que ele não saiba fazer, mas é a estruturação do negócio dele para que isso seja, que tenha uma perpetuidade, que ele tenha uma constância. Então, a primeira coisa é, quando você vai para o mercado americano, o mercado fora do Brasil, vamos dizer assim, o franqueado ele se estrutura, ele vai se preparar, ele vai fazer curso para entender de administração de um negócio e entende que ele precisa estar presente no negócio. Não é um negócio para você ser um investidor só, botar o dinheiro ali, virar as costas e sair. Então, ele exige que você tenha uma administração muito forte. Quando a gente traz isso para o mercado brasileiro, o mercado brasileiro ele tem evoluído muito, cada dia mais, e a gente vê que existe uma tendência para ir muito nessa direção. Então, hoje, por exemplo, a gente vê estruturas de franquia, franqueadoras, marcas, que ela expande dentro da própria base do franqueado, que já existe lá. Por quê? Porque esse franqueado ele já aprendeu como é que faz o negócio, ele já aprendeu como é que ele lida com o negócio,
e ele já sabe o caminho das pedras que a gente fala, de como fazer aquilo ter um resultado muito mais rápido. Então ele é mais, até quando eu converso muito com o franqueado, eu falo, você não precisa estar, você tem que estar presente, não precisa ser fisicamente, mas acompanhar indicadores, acompanhar a operação, acompanhar o que acontece dentro das tuas unidades ou das tuas lojas, que é o que acontece quando você vai para uma operação, como você citou, McDonald's e outras muito mais estruturadas. Ele exige do franqueado gestão muito mais focada em gestão de pessoas e indicadores. Então, a gente enxerga que o mercado de franquia no Brasil está caminhando muito para isso. As franqueadoras estão se estruturando muito mais do que era no passado, onde a pessoa que ia procurar uma franquia porque tinha recebido um dinheiro de alguma rescisão trabalhista, alguma coisa, era muito como um plano B. A gente vê que hoje a franquia está sendo muito voltada para ser o plano A das pessoas, entendeu? Então, assim, a principal fonte de renda, a principal atividade econômica dela, a gente vê que tem seguido muito por esse caminho. E a gente percebe que tem surgido uma quantidade de franquias muito grande, né? Principalmente aqui no Brasil, ofertas desde alimentação até lá na ponta, lá na estética, enfim, uma gama muito grande. Existe uma forma da gente entender qual seria a melhor franquia para uma pessoa, por exemplo? Hoje em dia você tem, fala-se muito na taxa de mortalidade das franquias, que é muito alta. Muito alta por quê? Porque se você olhar a franquia, o que é você optar por uma franquia? É optar com um negócio que ele já foi provado, comprovado, que aquilo funciona. E quando a gente olha isso, não é só o resultado isolado de 1, 2, 3 unidades, mas também o que tem de suporte da franqueadora para o negócio. Então, por exemplo, eu vou escolher uma franquia X. A pessoa que está procurando, o empreendedor que está procurando, ela tem que olhar muito a capacidade de suporte da franqueadora com relação a marketing, relação comercial, fornecedores, se tem ou não tem um fornecedor homologado, a padronização do que gira em torno daquele negócio. Para quê? Para você ter segurança de que você está indo optando por uma marca, por um negócio que vai te trazer resultado, que vai te trazer o retorno daquele investimento que você está fazendo. E o perfil do franqueado também conta muito. Então, essa pessoa, como é que é essa pessoa? Como é que é essa pessoa que está procurando qual é o objetivo dela? Entendeu? Então, existem esses fatores que faz com que você tenha mais sucesso quando você procura operações que já são consolidadas, operações que já são comprovadas que dá resultado. Porque 75% do resultado de uma franquia, isso já vem da franqueadora. Os 25% que faltam é realmente o empenho do franqueado, é o trabalho dele que ele vai ter que desempenhar ali. Então, você tem que olhar muito essa relação. O que a franqueadora está me entregando, o que a franqueadora tem de resultado de negócio e o que eu vou ter que desempenhar no papel como um todo que me cabe como empreendedor dentro desse fluxo todo. E é interessante, né, André? Porque a gente percebe no nosso franqueado, tem franqueados que tem a cara da Royal, né? E você olha aquele franqueado que performa maravilhosamente bem. Inclusive serve de espelho para outros franqueados, né? E alguns franqueados que, poxa, eu vou investir aqui e fica um pouco ausente, não está envolvido no negócio, enfim, a gente percebe que esse franqueado acaba não tendo o rostinho da Royal, que a gente fala, e acaba não performando de maneira tão satisfatória, né? E acaba se frustrando, às vezes, com o próprio negócio. Como que você vê essa questão do perfil do franqueado? Como é que você acha que tem que ser um perfil, e não falando de Royal Face, né? Falando de franquia em geral, né? Porque a SMZTO, ela tem quase todo o portfólio de franquias disponíveis no Brasil, né? E eu acredito que você tenha contato com todos esses mercados e é interessante a gente saber qual que é o perfil de um franqueado, nem precisa ser multifranqueado, mas de um franqueado de estética, de um franqueado de alimentação, de um franqueado de... como que a gente pode ter um perfil próprio para uma franquia específica? Acho que o ponto principal é esse empreendedor estar no negócio.
acompanhar o negócio. Isso é o fator de sucesso principal. É ele participar do andamento da operação dele. E isso é não só de acompanhar, mas também de ser ali o ponto de equilíbrio e o ponto decisor do que é feito dentro de uma operação. Até porque, se você for olhar, sendo empreendedor, sendo funcionário público, seja funcionário privado, você trabalhando em qualquer tipo de empresa, você tem que desempenhar suas funções. E quando você vai para o mercado de franquias, não muda muito. Então você tem também a sua parcela de participação e que você tem que acompanhar. Principalmente quando a gente vai para segmentos de alguns segmentos que exigem uma gestão de pessoas muito forte. Então, assim, você tem que gerir pessoas, você tem que gerir colaboradores, você tem que ter essa habilidade. Então você tem que estar presente para ver o que está acontecendo. Porque quando você tem um fator humano ali, você tem N variáveis que você tem. E você só vai conseguir enxergar isso estando dentro do negócio. Você acha, então, que o maior desafio dentro da operação, seja o Wellface ou franquia em geral, é a gestão de pessoas? É a gestão de pessoas, com certeza. Porque a gestão de pessoas, ela permeia. Se for uma operação que exige uma questão técnica, você tem que ter um perfil de colaborador que tenha essa capacitação, porque você está lidando com o teu produto, o serviço que você está entregando é que vai para um ser humano, para uma pessoa. Se você vai para o setor de alimentação, a mesma coisa. Você tem ali um profissional que ele produz aquela comida, produz aquele alimento que vai ser servido. Então, se você vai para qualquer outro segmento, você que exige, que tenha mão de obra, você tem que ter o fator gestão. Porque na hora que você está fazendo a gestão de pessoas, você estava olhando de uma certa forma. Inerente ao que você está fazendo. Você está olhando o financeiro, você está olhando o administrativo, você está olhando o que está acontecendo dentro do teu negócio. Então, a gestão de pessoas hoje é um fato que cada dia mais a gente, inclusive nos treinamentos que a gente faz, a gente foca muito nisso, que é justamente esse acompanhamento do profissional que está trabalhando dentro de uma clínica, no nosso caso, mas isso a gente vê muito permear as outras empresas do grupo, que focam muito nisso também. Eu acho que as leis trabalhistas também desfavorecem um pouco, né? Lá fora também é assim? Funciona da mesma maneira? Um pouco diferente. A gente é muito mais direcionado ao que acontece no mercado europeu em relação ao trabalhista, que existe esse protecionismo muito grande, diferente do mercado americano, tá? Mas eu acho que no Brasil a gente tem muitas variáveis, então a interpretação é muito grande. Então, você tem a mesma coisa, pode ser interpretado por 3 pessoas, 4 pessoas de forma diferente. Então, por isso que você tem que ter um acompanhamento mais de perto do que está acontecendo dentro da tua clínica. Para quê? Para que você tenha também subsídios, e aí entra o relacionamento interpessoal, que aí conta muito, principalmente quando você olha pelo aspecto regulatório e de leis trabalhistas, se a gente for levar para esse lado, que você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um profissional técnico, ele tem lá questões de insalubridade, tem uma série de coisas. Você tem que tomar cuidado também, porque você está com equipamento, está com EPI, não está. Então, se você não está na gestão, se você não está acompanhando o teu negócio, como é que você vai exigir que ele siga as regras, até pelos órgãos reguladores que hoje estão muito mais presentes em todos os negócios. E para nós da estética ainda é pior ainda. É pior, né? Exatamente. Tem uma questão tributária também que acaba aqui no Brasil sendo um outro problema. Isso lá fora também a gente vê? Não, é mais simples, porque você tem, dependendo de onde você for, você paga um imposto único e acabou. Aqui você tem uma cadeia tributária, que é tributo em cima de tributo. Então isso faz com que, lá fora se fala muito disso, que o Brasil é para brasileiro, não é para estrangeiro. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma complexidade que dificilmente você vê em outros países. Então, aqui, quando a gente fala que o brasileiro faz negócio e quando dá muito certo, realmente é porque é muito bom, porque é muito complexo o país, entendeu? Mas a gente vê, tem casos de sucesso absurdo. Por quê? Porque essa flexibilidade, essa maleabilidade que o brasileiro tem, faz com que a gente, quando está fora do país,
se destaque muito justamente por conta disso, porque é um cenário tão complexo que aí você tem que ter jogo de cintura. Uhum. Voltando mais para essa parte de estética, obviamente a gente tem talvez 90% dos nossos produtos sejam importados, né? E é onde a gente vê realmente a maior qualidade, inclusive a fabricação, a gente consegue entender que a fabricação desses produtos acaba sendo melhor, né? Como é que você tem visto esse mercado de estética agora? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Como que você está vendo, como é que está sendo o contato com os fornecedores, o que eles têm dito? Porque nós vemos que o Brasil disparou na questão estética nos últimos 2, 3 anos aí, né? A gente era infantil, a gente virou sênior, né? Como é que está esse mercado de estética nos outros países? Assim, no Brasil você tem uma flexibilidade do profissional que vai fazer a estética maior do que existe em outros países lá fora, Uhum. onde só um médico ou um dentista pode executar alguns procedimentos estéticos. Aqui você abre um pouco mais, você tem o biomédico, tem o farmacêutico, desde que tenha pós-graduação em estética. Mas acho que o principal é o porquê desse sucesso todo e porque hoje o Brasil está figurando ali entre o terceiro e o quarto lugar no mundo no mercado de estética, e sim em crescimento, é o fato de que a gente é muito mais criativo em termos de protocolo e associações de protocolos do que em outros países. Então, quando a gente olha, por exemplo, fornecedor, inovação na estética, Uhum. se você pegar os últimos 5 anos, pouca coisa se inovou em termos de procedimento injetável. Poucos produtos apareceram. Por quê? Porque o ciclo de inovação desses produtos são muito longos, porque existe uma questão técnica de estudo científico, intercorrências e todo esse aparato que tem para ter um produto com qualidade que vá ser injetado numa pessoa, muito grande. Então, são ciclos muito grandes. Então, quando se fala a nova toxina 2.0, 3.0, 4.0, isso já está se falando há quase 10 anos nisso. Então, você tem são ciclos de inovações muito, muito prolongados. Então, você vê pouco produto sendo lançado, produto novo, que a gente chama. Em compensação, o brasileiro ele consegue desenvolver associações de protocolo que fazem criar alguns fatos novos. E aí a gente nem está entrando na questão da tecnologia, de equipamento e tudo, que aí é um outro mercado, que aí tem suas características que são muito particulares deles, mas você começa a ter no injetável o que? A associação de protocolo. Então isso faz com que a gente seja muito inovador em termos de protocolo. Teve agora uma feira de estética, o maior evento de estética do mundo há poucos dias atrás, e o que foi olhado muito lá? Que não tem novidade. Não existe novidade em termos de produto. Não tem um produto, um preenchedor, ou uma toxina, ou um bioestimulador que não tenha no Brasil, que é, por exemplo, que a gente não utilize na rede. Isso já era, não existe isso. Então a gente está exatamente no maior nível, em termos mundial, de protocolos, de procedimento, de associações de procedimento, que qualquer outro país do mundo tem. Só que lá fora a criatividade é um pouco controlada e reduzida. Entendeu? Então isso para o brasileiro é muito bom, mas também tem um risco muito grande envolvido aí. A gente teve em Mônaco agora, faz umas 2 semanas aí, André, e a gente pôde perceber isso mesmo, né? O congresso lá foi muito voltado para isso, e tem uma coisa do brasileiro que eu acho que é fantástico, né? Além dessa questão né, que eu diria do remanejo de técnicas, eu acho que o brasileiro ele tem uma miscigenação muito grande. Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa adaptar protocolos para essa grande gama de perfis de face, de perfis de pele, e além de tudo, né, pô, a gente tá aqui em Curitiba hoje, sei lá, uns 20 graus, 16 graus, lá no Nordeste tá quase 40, né, então a gente tem que ter essa flexibilidade, né, e baseado nisso, André, até, como que você tá vendo aí, qual que seria uma tendência desse mercado da franquia agora voltando para a estética? Como é que você está vendo que vai ser uma tendência do mercado de estética voltado para franquias? Você acha que vai continuar com a mesma onda que a gente vem tendo? Você acha que vai dar
a gente vai entrar num platô de crescimento? Você acha que o paciente, né, aquele nosso público, ele vai começar a procurar procedimentos menos, ou mais baratos, ou mais invasivos, ou menos invasivos? O que você acha desse mercado? Bom, eu acho assim, se você for olhar em termos de tendência e mercado, potencial de mercado, se você olhar as pesquisas que aí são da indústria, das indústrias, principalmente as que a gente opera, você tem aí entre 5% e 7% da população brasileira que tiveram contato com alguma coisa de estética, não especificamente um procedimento injetável, mas cremes que são considerados dermatológicos, que aí tem, que às vezes são muitas vezes classificados como estéticos. Sim. Então, você tem 7% só da população que tem contato com isso. Então, Muito pouco. existe ainda um mercado muito grande. Agora, o que a gente observa, e esse último ano, 2024, foi um ano que ficou muito bem marcado, os órgãos reguladores estão cada vez mais presentes pelo fator risco que existe num procedimento estético, feito de uma maneira, vamos dizer assim, muitas das vezes irresponsável. Não só com o que está sendo feito, mas também com o material que está sendo utilizado. Então, quando a gente olha, vai existir uma seleção natural, sim, vão ter muitas operações que não vão vingar, vai existir uma concentração, que a gente já vê isso, e a gente, por ser a maior rede, cada dia mais a gente sente muito disso, mas vai ter uma exigência muito grande técnica do negócio. Então a gente olha e fala assim, vai subir um nível, um degrau nesse negócio. Então a gente olha muito assim, você tem concorrentes? A gente tem concorrentes. Do nosso tamanho são poucos, muito poucos. Mas geralmente a pessoa olha o franqueado, o empreendedor, ele olha e fala assim, mas quem é o concorrente? Porque ele enxerga que aquele profissional que acabou de sair de uma faculdade, vai lá, abre um consultóriozinho, é concorrente dele. Não é concorrente. Se a gente for olhar, essa é uma tentativa de empreender. Claro que você empreender sozinho, sem ter uma marca por trás, é muito mais difícil, porque o custo de aquisição de produto é muito mais alto. Você querer criar uma marca, criar uma reputação, principalmente no mercado de estética, de injetável, vamos dizer assim, é muito mais difícil, porque você tem a questão do boca a boca, que é muito forte. Então, a gente acaba olhando para o mercado como um todo, existe um potencial muito grande, a gente está fazendo uma expansão muito grande, mas, por outro lado, o regulatório vai estar apertando muito. E está apertando o quê? Fiscalização, entrando nas clínicas, vendo a qualidade do produto que está sendo, se tem registro, se não tem registro, a classificação e a qualificação do profissional também que está na ponta. Então, a gente vê que muito frequente, no ano passado, a gente teve muita fiscalização por conta disso. A gente tem protocolos muito rígidos com relação a como operar a clínica, mas a gente vê que a fiscalização, principalmente os órgãos reguladores, estão muito presentes no A gente viu recentemente a Anvisa, teve em várias clínicas aí fiscalizadas, né? Isso é ótimo, E tem uma pressão muito grande das indústrias na Anvisa também por conta disso, que é o quê? Se você quer concorrer, que concorra nas mesmas bases. E aí, quando a gente fala de mesmas bases, hoje você tem 4 grandes indústrias, que são até homologadas nossas, que elas estão pau a pau ali. Elas estão no mesmo nível. Então, o que acontece? Por que alguém que traz um produto sem registro, sem nada, que está vendendo por um custo que não existe, na verdade, você vai deixar com que esse produto entre e depois vai gerar uma intercorrência, vai dar um problema muito grande com o cliente e aquilo acaba que repercute na cadeia inteira, em quem opera nesse mercado. O consumidor final teve um problema tal que ou levou a óbito ou teve alguma coisa mais séria. Então a gente sempre vê, e é uma coisa que a gente preconiza muito dentro da rede, que é essa questão de você tem que seguir o que os órgãos reguladores estabelecem, muito por conta de segurança que a gente passa isso para os nossos clientes na ponta. A gente tem visto isso, tem sentido isso, né? E óbvio que a gente não consegue comparar um produto que, mesmo que tenha o registro na Anvisa, um produto que vem importado da China lá,
uma embalagem avulsa com o que a gente tem disponível no nosso mercado, não consegue comparar isso. Mas falando ainda de Royal Face, né? Royal Face, pô, hoje é a melhor o maior do mercado, né? Como é que você vê essa expansão da Royal nos próximos anos? Na verdade, no próximo ano, né? Que a gente começou agora o ano 2025. Como é que você vê aí nos próximos 12, 24 meses a expansão da Royal Face? A gente tem visto muito multifranqueados, ou seja, franqueados que já estão na base, abrindo novos territórios, o que é muito bom, porque a gente olha e vê que o negócio realmente dá resultado, e aí é um ponto que você falou logo no início do nosso bate-papo, que ele enxerga que esse negócio traz resultado para ele, Uhum. ele se profissionaliza, e aí faz com que ele tenha capacidade de expansão. Então a gente vê uma expansão muito forte com franqueados que já estão dentro da base, isso é muito bom. A gente vê que o perfil de novos franqueados tem mudado bastante, então a gente tem tido candidatos que chegam muito mais preparados, que já fizeram a pesquisa de vários segmentos, não só da estética, que tem uma base analítica muito grande, então para discutir custo, para discutir operação, discutir a parte de custo de produto, inclusive margem. Então ele vem com uma preparação muito grande. A gente já viu que mudou muito o perfil hoje de quem está vindo procurar uma clínica nossa. E quando a gente olha em termos do Brasil, o Brasil é muito grande, a gente tem 270 unidades, tem muito espaço ainda para a gente ocupar, justamente por conta do que a gente tem de suporte hoje para um franqueado. Então, o que a gente oferece para ele em termos de suporte. Então, quando ele vem e olha e conhece a nossa estrutura, realmente a gente é diferente de tudo que tem hoje dentro do mercado. Mas pensando nesse crescimento exponencial, que agora é um crescimento diferente, né? Porque a Royal expandiu aí essas 270 clínicas e agora precisa de uma expansão um pouco diferente. Que a gente está pensando, né? O que a gente pode passar para o nosso franqueado ou para o possível candidato a franqueado da Royal Face, que a Royal vai fazer nesses próximos 24 meses, ou já está fazendo, para garantir que ele tenha esse sucesso no nosso modelo de negócio? A gente vê que o multifranqueado está expandindo cada vez mais, principalmente dentro da base. E aí por quê? Porque ele já tem uma estrutura, ele já sabe como opera o negócio, ele sabe como fazer o negócio crescer muito mais rápido. Então ele acaba adquirindo novos territórios e abrindo novos territórios. Um fator que é muito decisivo para esses multifranqueados e para até franqueados novos que estão entrando na base, que são franqueados que olham muito mais, são mais analíticos, olham muito mais custo, olham muito mais resultados. A gente vê que eles olham muito o que a gente tem de estrutura para oferecer. Então, a estrutura de marketing, estrutura comercial, o centro técnico, e aí quando a gente vai para essa parte técnica, que aí realmente é um diferencial nosso com relação a todos os nossos concorrentes e operações no mercado, onde o nosso o profissional que vai trabalhar na clínica passa por um treinamento prático dentro do centro de treinamento. Para quê? Para ele aprender na prática como faz a técnica que é desenvolvida pela Royal, que traz um menor índice de intercorrência quando a gente olha todos os concorrentes no mercado. Então, esse franqueado novo, ele olha muito essa estrutura, ele olha muito o que tem para a franqueadora oferecer. A gente até faz questão de antes deles adquirirem uma franquia, assinarem um contrato com a gente, vá no centro técnico, vá no escritório da franqueadora, converse com as pessoas que hoje estão à frente das áreas, para entender o que é oferecido, para entender o que tem de tecnologia e plataforma que dá suporte para esse franqueado, para esse empreendedor, para que os 25% que dependa dele, ele tenha mais facilidade e seja que ele não tenha que se preocupar com coisas que a franqueadora tem como iniciativa e como suporte para ele. Então, a gente olha muito esse pacote do que oferecer. Então, o multifranqueado, ele já conhece isso, então ele acaba tendo mais segurança de adquirir um território novo
e expandir. E quando a gente olha o Brasil é muito grande, a gente tem 270 unidades em operação, então você tem aí uma oportunidade muito grande de expansão. Uhum. A gente tem percebido isso. Eu converso muito com gerentes e donos, enfim, de outras redes. A gente percebe que a estrutura da Royal Face está muito embasada, muito bem estruturada, né? Isso é interessante. Claro, tem várias parcerias, enfim, a indústria e tudo que vem ao redor. Mas eu precisava saber de você também uma questão que eu acho que é bastante importante para esse novo franqueado e para o franqueado. O que você considera como tirando a parte sanitária que você já comentou, o que você considera como uma parte crítica do negócio? Seja financeiro, seja de marketing, seja o que aquele franqueado, aquele possível franqueado tem que prestar atenção, principalmente nos primeiros meses do negócio dele. Isso é fundamental ele entender, assim, que seria, não, você tem que tomar muito cuidado nos 6 primeiros meses com o teu fluxo de caixa, você tem que tomar cuidado com a tua compra, com a tua venda, ou não, você tem que tomar cuidado com o teu marketing, você tem que disparar, você tem que trafegar, não trafegar. O que você acha que é crítico nos primeiros meses Acho que do negócio? primeiro você está alinhado com o que a franqueadora passa nos treinamentos, acho que isso é o essencial, até para você evitar erros, ou seja, ou minimizar esses erros, que esses erros não custem tão caro para esse empreendedor novo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí você tem uma série vamos dizer, cuidados, mas pontos de atenção que você tem que olhar muito no negócio. Então, eu vou precisar comprar um estoque tão grande, já que minha clínica está começando, entendeu? Eu vou precisar contratar mais gente do que realmente está dimensionado ali para o meu negócio. Então, são coisas que você vai calibrando durante esse período. Por isso que a gente tem dentro da nossa estrutura esse onboard, vamos dizer, desse novo franqueado, dessa nova unidade, se chama incubadora. Que é o quê? É justamente esse período de ajuste que a franqueadora faz um acompanhamento semanal com essa unidade, com essa clínica, para quê? Para fazer essas sintonias finas, olhar do ponto de vista de pessoal, como é que está sendo feito, se ele está usando o material de marketing da franqueadora, que aí tem uma estratégia muito mais ampla. Por quê? Porque o marketing da franqueadora está fazendo a exposição da marca para quê? Nível nacional. Então, que ele tenha também esse alinhamento. Então, existe esse onboard, essa incubadora, ela tem essa função, que é exatamente de calibrar esses pontos que a gente precisa ali ter cuidado justamente nesse início de operação. André, e falando de padrão da marca, né? Porque a gente tem um padrão já estabelecido há muitos anos, a gente vem colocando esses critérios. O quão é importante essa padronização? Essa padronização ela minimiza riscos. E aí, o risco, no nosso caso, a gente vende um serviço atrelado a um produto junto, que é injetado na pessoa. Então, esse padrão faz com que a gente tenha um menor risco possível no caso de uma intercorrência. Isso é do ponto de vista técnico, que é onde a gente bate muito. A gente é muito crítico com relação à segurança, não só do que está sendo feito, mas também dos fornecedores que trabalham hoje com a gente dentro da Royal. E aí você também tem a padronização do quê? Da operação em si, que é para você evitar que você tenha custos desnecessários, que você tenha que pagar um valor de repente por algum serviço, algum tipo de produto que não precisa, entendeu? Então, essa padronização toda, esses manuais, esses treinamentos, esse suporte, a consultoria que existe, ela vem justamente para isso, para que na hora que ele tem uma dúvida, ele recorra a essa estrutura, e essa estrutura, isso aqui não vai dar certo por conta disso, ou vai dar certo por conta daquilo. Então, é um direcionamento que a gente tem quando a gente fala de padronização, minimizar o risco,
minimizar o custo que isso possa gerar e aumentar a performance, e aumentar o resultado na ponta, que é o que a gente que faz sentido para um franqueado nosso, para um sócio nosso. Uhum. E você acha que essa padronização, a gente vai conseguir replicar ela para cidades menores também? Ou você acha que em algum momento a gente vai ter que mudar um pouco o modelo de negócio? Você acha que as outras redes, elas, na verdade, a gente percebe, a maioria copia o que a gente faz, ou replica, na verdade, não é uma cópia, mas replica o que a gente faz, é, e a gente percebe que eles têm uma dificuldade de manter a estruturação do negócio, né? Por que que como é que a gente vai progredir com essa expansão, com essa padronização, enfim, como é que você vê isso? Se você for olhar do ponto de vista do negócio, a gente já testou muito o modelo e o modelo se mostra totalmente viável. Se a gente for olhar do ponto de vista de mercado, cidades menores, eu acredito que 80% de tudo que a gente tem hoje é totalmente replicável para qualquer tipo de território, para qualquer tipo de tamanho de população. E por que disso? Porque uma boa parte do que a gente tem hoje de padronização dentro da rede foca a segurança, a estabilidade e a confiança da marca. Seja do aspecto comercial, do aspecto de marketing, do aspecto de visibilidade do negócio, mas também da parte técnica. Uhum. Então, isso são coisas que a gente preconiza muito bem, e quando a gente olha o que os concorrentes estão fazendo, que é justamente irem muito na direção do que a gente está fazendo também, meio que perseguir isso, porque é muito mais fácil você copiar um negócio que está dando certo do que você tentar desenvolver um negócio para poder ver se vai dar certo ou não. Claro que esses concorrentes também vão se adaptando e vão vendo o que está acontecendo e vão minimizando os erros deles também, minimizando os custos que estão envolvidos naquilo ali. Então, essa padronização é o que faz a Royals ter o sucesso que tem, e também a responsabilidade que tem. Hoje a gente tem sócios dentro do negócio que tem uma exposição, principalmente pessoal, muito grande. Então, a gente não pode e não vai permitir que sejam feitas coisas dentro da rede que não seguem um padrão de segurança e que a gente estabelece como um mínimo possível. A gente é muito cobrado aí pela segurança. Exatamente. Eu sei bem como é isso. Então, André, a gente vê, quando a gente conversa com os franqueados e com possíveis compradores de unidades Royal Face, e até mesmo internamente, a gente tem uma grande dúvida, porque o marketing é algo que veio batendo, né? Lá atrás, a gente sabe que a Royal Face entrou nessa questão do marketing, entrou na questão do tráfego, e veio quase que todo mundo aí puxando esse barco, né? Nós temos muitos famosos aí como sócios, né? A gente sabe disso. Como é que você vê essa questão do marketing para os próximos meses? Porque é inevitável que alguma coisa vai mudar, né? Ou vai mudar ou vai melhorar. Como é que você vê essa questão no mercado? Não só para a Royal, mas para o mercado de estética em geral. Acho que tem algumas questões que a gente tem que olhar muito, muito de forma separada. Um é o marketing quanto marca, o marketing quanto geração de tráfego, e aí o marketing mercado, vamos dizer assim, regulatório. Quando a gente fala de marketing franqueadora marca, a responsabilidade da exposição da marca, construção e manutenção dessa marca é da franqueadora. Então ela tem que realmente trabalhar para que a marca seja cada vez mais forte, tenha maior visibilidade. É por isso que a gente tem sócios que fazem parte são sócios da empresa, não são só embaixadores, mas são sócios também, onde a gente trabalha muito bem esse tipo de exposição, de consolidação e construção da força da marca. Você tem a questão que você falou de digital, de geração de tráfego e entre outros pontos, que isso é muito reflexo do que aconteceu na pandemia, onde existiu um boom digital, onde todo mundo foi para a rede social, onde todo mundo foi para a internet, e que era a única forma também de trazer cliente, de trazer gente para dentro dos negócios. Isso fez com que o negócio explodisse, gerou um custo absurdo. Então hoje o custo da mídia digital é muito alto,
só que ao mesmo tempo não está sendo tão eficaz, porque a mesma operação que paga para trazer um cliente de uma estética é a mesma da construção, é a mesma do restaurante, é a mesma. Então, assim, Enxurrada de então informação. esse mesmo cliente é abordado por diversos tipos de negócios diferentes. Então, acaba que banaliza aquilo ali. Então, você tem que ter uma estratégia muito bem definida de como vai trazer esse cliente para dentro do teu negócio. E quando a gente olha do ponto de vista de marketing franqueado, é o que ele tem de conhecimento da região dele. Então, é um marketing que a gente chama local, que é ele tem um conhecimento daquela região, o que faz sentido para ele ou não, e aí é o investimento que ele ali, quanto operação local, tem que ter a estratégia dele para atrair o cliente que está ali naquela região. O que faz sentido para ele, se é um outdoor, se é um spot de rádio, se é uma mídia num programa regional ou local, panfletagem. Então, ele tem esse conhecimento ali do negócio como um todo. E quando a gente olha para mercado, e aí a gente está falando de diversos segmentos, diversos conselhos de classe, existe aí uma tendência a se flexibilizar um pouco, mas com muito controle. Porque você não pode banalizar o procedimento, o produto e principalmente o resultado que esse produto tem, causa num paciente. Então, mas o que você quer dizer com isso? É que você não pode vender isso como se estivesse vendendo um tênis. Porque o resultado é diferente, Os riscos são totalmente diferentes. Então, por isso que os conselhos são muito rígidos. Existe uma fiscalização muito forte com relação a isso. A gente é um dos pioneiros que olha muito para esse tipo de coisa, de restrições junto com a indústria, porque a indústria é muito... o controle dentro da indústria é muito maior do que dentro de uma clínica, até por conta da responsabilidade do produto, da restaurabilidade, da qualidade que ele vende quando ele põe uma marca dele num injetável que vai para um consumidor final. E é fantástico como a gente consegue as coisas rápidas, né, dentro da indústria ali, no que diz respeito a rastrear um produto, de onde ele veio, para onde ele vai. Não há a menor possibilidade hoje, e eu, como profissional da saúde, consigo garantir para todos os nossos profissionais que a gente trabalha com produtos originais e produtos que vêm com essa rastreabilidade, a possibilidade do paciente saber de onde vem. Isso é fantástico, isso é fantástico. Tem um ponto que eu acho que é o principal, e a gente reforça muito isso com os nossos sócios franqueados. O risco que você corre em utilizar um produto que não tem essa mesma qualidade é muito maior e o ganho financeiro não vai compensar. Então, mas deu uma intercorrência de um produto que não tem essa qualidade, que não é um produto homologado, o teu risco é muito grande. Sim. O risco dele é muito alto. Então, hoje, se você olhar de todos os fornecedores que a gente trabalha, aí a gente está falando das 4 maiores indústrias do mundo em relação a produtos injetáveis, ele rastreia a cadeia inteira. Então, por quê? Porque ele presta contas também para a vigilância se tiver algum problema. Então, existe uma questão de compliance muito grande. E o que para a gente é muito bom, porque a gente também tem a segurança de que, na ponta, quando um biomédico, um farmacêutico, um profissional nosso técnico está fazendo um procedimento, que ele não tenha risco também na profissão dele, junto ao conselho dele, de ter algum tipo de questionamento de que você usou um produto que não era um produto de qualidade num paciente. Porque a franquia vai usar um produto de baixa qualidade. Então, a gente tem essa segurança justamente por conta desses controles que a indústria tem e que a gente também absorve isso e faz o mesmo trabalho. Sem dúvida. André, e para a gente finalizar aí, como que as pessoas que têm interesse em adquirir uma franquia Royal Face, claro que os nossos franqueados aí, que já são multifranqueados, já sabem o caminho das pedras, mas para aquela pessoa que tem interesse, às vezes, em entender um pouquinho melhor o modelo de negócio, como é que elas fazem para buscar isso? A gente tem uma área focada em expansão e que dá todo o suporte justamente para esse candidato que está
tá querendo, esse interessado em ter uma clínica nossa, ele tem o acesso via o site da Royal, então ele entra lá e vai encontrar lá a forma de entrar em contato conosco, mas principalmente, quando um interessado, um empreendedor procura o nosso negócio, a gente dá todo o suporte necessário para que ele tome a melhor decisão, não só do ponto financeiro, do ponto de procurar um lugar para abrir a clínica que seja mais viável economicamente, que tenha fluxo de pessoas, que tenha ali uma população economicamente ativa que tem interesse nesse tipo de serviço. Então, hoje a gente tem todo esse suporte que a gente oferece justamente para esse candidato que está entrando. E por isso que vem sempre, a gente consegue atender todas as solicitações e necessidades de informação desse candidato, que procura, que é mais analítico, que quer saber de dados, quanto que vai me trazer de retorno, qual vai ser a margem, quanto que vai ser meu custo de aquisição de produtos, de salário de profissionais, como ele vai recrutar. Então, a gente hoje oferece muito esse suporte, principalmente quando a gente está falando Essa de escolha expansão. do local, entra... Sim, tem todo um estudo, tem ferramentas que a gente utiliza, plataformas que a gente utiliza, justamente focadas nesse tipo de necessidade por um candidato novo que está entrando dentro do negócio. Legal, excelente, André. André, chegamos ao fim aí do nosso primeiro episódio e eu achei que foi uma conversa muito produtiva, muito obrigado. Obrigado por ter aberto aí a tua agenda para vir aqui conversar um pouquinho sobre esse mercado, que é um mercado que realmente interessa muito as pessoas, né? Obrigado a vocês, nossos espectadores, e até o próximo episódio do Royal Trends.